Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Hoje a gente vai estudar o que é o domínio e a imagem de uma relação. Tá? Então vamos lá já definir esses conceitos. Então, a aula de hoje basicamente eu vou definir esses conceitos e fazer alguns exemplos com vocês. Tá? Então lá, suponha que eu tenho dois conjuntos A e B e uma relação R de A em B. Então lembrando, você tem uma relação de A em B, e em particular os conjuntos A e B, ambos são conjuntos não vazios. Tá? Então, o que é o domínio dessa relação? Você vai pegar no conjunto A todos os elementos que se relacionam com algum elemento do conjunto B, tá? Pela relação R. Então, esse é o domínio de R. Em símbolos, então, o domínio de R a gente vai denotar assim, ó, dom de R. Então, é o conjunto formado pelos elementos do A, né? Tal que A está relacionado com B para algum Bzinho do conjunto B. Então, ó, só lembrando, se R é uma relação de A em B, isso implica que R é um subconjunto de A cartesiano B, tá? Então, quando que um elemento Azinho em A pertence ao domínio de R? Se somente C, né? Existe um Bzinho pertencente a B, tal que o A está relacionado com B. Ou seja, o par ordenado AB pertence à relação R, tá? Então, só lembrando, né? Essa notação é equivalente a escrever isso aqui, é dizer isso, né? Tá? Então, cuidado. Assim, então, para começar, domínio de uma relação R, se R é uma relação de A em B, é um subconjunto do A, tá? Então, a minha relação é formada por pares ordenados, tá? Aí digamos que bom, a gente vai ver alguns exemplos ali. Se você tem a sua relação, você já tem todos os elementos dela, no caso finito, né? Então, quem é o domínio dessa relação? Você vai em todos os pares ordenados e pega as primeiras coordenadas. Essas primeiras coordenadas vão formar um conjunto que é o domínio da relação, tá? Agora, o que é a imagem da relação? Então, de novo, suponha que A e B sejam dois conjuntos não vazios e que R é uma relação de A em B. Então, a imagem dessa relação é o conjunto formado pelos elementos do conjunto B que estão relacionados com algum elemento do conjunto A. Então, ó, imagem da relação é o conjunto formado por todos os Bzinhos em B, para os quais existe um Azinho em A, de modo que A esteja relacionado com Bzinho. Então, ó, todo elemento da imagem da relação, né, se R é uma relação de A em B, é em particular no elemento de B, tá? Então, para começar, a imagem de uma relação R é um subconjunto de B, tá? Então, suponha que R é uma relação de A em B, quando que um elemento Bzinho está na imagem de R? Se somente C, né? Existe um Azinho no conjunto A, de modo que Azinho relaciona-se com Bzinho, tá? Então, sempre que você tem assim um par, uma relação R de A em B, e você tem que um Azinho está relacionado com algum Bzinho, então o Azinho é um elemento do domínio da relação e o Bzinho é um elemento da imagem da relação, tá? Então, sempre tem um par de, então você vai ter em particular que o A pertence ao domínio da R, né, da relação R, e o Bzinho pertence à imagem da relação R, tá? Então lembrando que sempre vale isso, né? Se R é uma relação de A em B, então o domínio da relação R é um subconjunto do A e a imagem da relação R é um subconjunto de B. Vamos ver daí alguns exemplos, né? Bom, vamos pegar
A e B, dois conjuntos finitos, aí, cada um com 3 elementos, tá? E 3 relações. Relação R, relação S e a relação T. Então, lá, quem é o domínio da relação R? Nesse caso, ó, para as 3 relações é fácil determinar os domínios e as imagens, que são conjuntos finitos com poucos elementos, né? Então você pega todos os elementos que estão relacionados com algum elemento de B, né? Então na R, tô olhando a R, tá? Só tem um elemento, né? Que é o par 1x. Então o único 1 está relacionado com x pela R. Então a particular 1 é o único elemento do domínio de R e x é o único elemento da imagem de R. Tá? Só isso. Agora vamos olhar a relação S. Quem é o domínio de S? Então, ó, S tem 2 elementos, tá? Então as primeiras coordenadas são os elementos de A que se relacionam com algum elemento de B pela relação S, que no caso tem esses dois, ó, o 1 e o 3. Então, o domínio da relação S é esse conjunto 1, 3. Quem é a imagem da relação S? São os elementos de B que se relacionam com algum elemento do A. Então, ó, é só o X e o Z, né, que satisfazem essa propriedade. E a última relação, né, T. Vamos lá, quem é o domínio? Quais são os elementos do domínio? É o 1, o 2, o 3 e o 3. Então é 1, 2, 3, que é o próprio A. Então pode acontecer, se R é uma relação de A em B, o domínio da relação ser todo o conjunto A. E pode acontecer da imagem, né, ser todo o conjunto B também. Tá? Agora a imagem. Quais são os elementos? É o X, o X, o X e o Y. Então é o conjunto que contém as letras X e Y. Tá. Acho que todas essas relações nós os vimos na aula passada, tá? Então vamos fazer elas de novo e depois olhar, determinar o domínio e a imagem, tá? Bom, no caso aqui, ó, A é esse conjunto e B esse conjunto. Então R é a relação constituída por todos os elementos de A cartesiano B, em que a segunda coordenada é o múltiplo da primeira, né? Então vamos lá. Ó, note que o zero não vai se relacionar com ninguém, né? Porque todo número que é multiplicado por zero vai dar zero. E o zero não está aqui. Agora o 2 se relaciona com quem? 2 vezes 1. Ó, 2 não relaciona com 1, né? Porque nenhum número multiplicado aqui pensando em múltiplos inteiros, tá? 2 multiplicado por 1 inteiro nunca vai dar 1. 2 vezes 1 é 2. Então o par 2, 2 está. O 2 se relaciona com 4, porque 2 vezes 2 dá 4. E o 2 se relaciona com 6, porque 2 vezes 3 dá 6. 6 é múltiplo de 2. Agora o 3 se relaciona com quem? Com seus múltiplos, né, que estão no B. No caso é só o 3 e o 6. Agora o 3 se relaciona com 3. E o 3 está relacionado com 6. O 4 se relaciona com seus múltiplos, ou seja, com 4 vezes 0, 4 vezes... Né, como o B só tem positivos, né? Só basta olhar os múltiplos positivos de 4. E no caso é o 4, né? 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Já não está no conjunto B, né? Então só vai ter um elemento aqui, no caso, para relacionar com 4, que é o próprio 4. Então essa é a relação R. Agora, quem é o domínio da R? Você vai olhar os elementos de A que estão relacionados com algum elemento B. Com pelo menos um, né?
Então é o 2, o 3 e o 4. Tá, ó. Como eu falei, você olha as primeiras coordenadas. O 2, o 3 e o 4. Esse conjunto é o domínio da R. Quem é a imagem da R? São os elementos de B que estão relacionados com algum elemento de A. Ou seja, no caso particular, são aqueles elementos de B que são múltiplos de algum elemento do A. Ou seja, é o 2, o 4, o 6, o 3, o 6 e o 4. Então é o 2, 3, 4, 6. Então essa é a nossa relação R, o domínio e a sua imagem. Vamos lá, exemplo 3. Olha só. Suponha que a relação que eu peguei é a relação total, né? Então pega A e B dos conjuntos arbitrários, né, não vazios. Pega R como sendo justamente todo mundo. É o produto cartesiano entre A e B. Então olha só nesse caso. Você vai ter o seguinte. Se R é o produto cartesiano entre A e B, isso vai implicar que para qualquer Azinho em A e para qualquer Bzinho em B, o Azinho está relacionado com o Bzinho. Porque todos os pares ordenados possíveis estarão na relação R, tá? No caso que eu estou chamando R dessa relação A cartesiano B. Portanto, todo Azinho de A está relacionado com alguém do B. Na verdade, não é com alguém, mas está com todos. E todo elemento do B estará relacionado com todos os elementos de A. Então, em particular, o domínio da relação R é todo o conjunto A. E também a imagem da relação R é todo o conjunto B. Tá? Então, quando R é relação total, o domínio da R é A e a imagem da R é B. Tá? Cuidado, você não pode concluir se o domínio de R é A e a imagem de uma relação é um B, né? E R é uma relação de A e B, então a relação obrigatoriamente é a total, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando que se a relação é a total, então o domínio da R coincide com A e a imagem da relação R coincide com o conjunto B, tá? Agora eu vou mostrar. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, ó. Vamos pegar a relação no conjunto dos números reais, tá? Então S, vou chamar de S essa relação, é formada por todos aqueles pares de números reais, né? XY, tal que x é menor que y, tá? Então, nesse caso, nós temos o seguinte. Para todos os números reais x, y, vale o seguinte. X está relacionado com y, sem somente se x é menor do que y. Vou mostrar que o domínio da relação S é todos reais e a imagem também. Então, vamos lá. Primeiro vou mostrar que o domínio dessa relação é todo o conjunto dos números reais. Agora olha só, S é uma relação dos reais nos reais. Então é óbvio, tá? A gente bem da definição de domínio e de imagem, que o domínio dela é um subconjunto de R, tá? Então para mostrar essa igualdade, basta mostrar que a inclusão contrária, ou seja, que todo número real está no domínio da relação, tá? Uma inclusão é óbvia. Também vai ser óbvio que a imagem está contida em R, tá? Então, é claro que R está contido na imagem de S. Agora vamos mostrar que vale... Perdão, é o contrário aqui. Não. Nossa, nada a ver com isso. Eu estou escrevendo o que eu falei. Na verdade, é claro que o domínio de S está contido em R. A inclusão contrária a gente tem que mostrar, né?
A gente tem que mostrar que R está contido no domínio de S. Então lá, por outro lado, então vou mostrar a inclusão contrária. Seja x um número real. Eu quero mostrar que x está no domínio da S. Então tem que mostrar que existe um número real, que eu vou chamar de y, que está relacionado com x. Tá? Então vamos lá, eu tenho um x, um número real. Eu quero encontrar um y, tal que isso aconteça. Se existir um y que satisfaça isso, x está no domínio de S. Só que como a gente viu, isso é equivalente a dizer que x é menor que y. Então basta pegar um y como sendo qualquer número real maior do que x. Então, basta pegar, por exemplo, x mais 1, x mais meio, x mais 2. Qualquer número maior que x. E a gente sempre consegue fazer isso, né? Para qualquer número real. Qualquer número real dado, no caso que eu chamei de x, você sempre consegue um número real maior que ele. Tá? Então, aí cada um vai escolher o seu, tá? Desde que o y que você escolher seja maior do que o x. Vou pegar y igual a x mais 1. Esse número é maior que x, porque x mais 1 é maior que x qualquer que seja o número real que x você escolha. Logo, x está relacionado com y, e assim, x é um elemento do domínio da relação S. Então olha só o que nós fizemos. A gente pegou um elemento do número real e mostrou que ele está no domínio da S. Tá? Na verdade, o que a gente mostrou é que o conjunto dos números reais é um subconjunto da imagem de S. Porque a gente mostrou que todo número real está no domínio da S. Aí, dessas duas inclusões aqui, ó, em vermelho, segue que vale a igualdade. Tá? Então, desse modo, o domínio da relação, no caso que é esta, é todo o conjunto dos números reais. Agora, para mostrar que a imagem da relação é o conjunto dos números reais, vamos lá, funciona de maneira análoga. De novo, é claro, né? Isso que segue pela definição de imagem, que a imagem, né, dessa relação nesse caso está contida no conjunto dos números reais. Falta mostrar a inclusão contrária. Então, por outro lado, seja y um número real. Eu quero mostrar que y está nessa imagem. Então basta encontrar no número x que está relacionado com ele por S. Eu quero um x que satisfaça isso. Ou equivalentemente, basta pegar x um número que é menor do que y. Pega o número real y. Existe algum número que é menor que ele? Existem infinitos. Você escolhe um. Por exemplo, y menos 1. Ó, note que se eu pegar x como sendo exatamente y menos 1, esse número é menor que y. Logo, x está relacionado com y, onde y é um elemento da imagem da relação S. Então, olha só o que a gente fez. Nós pegamos um y real e mostrou que ele está na imagem da relação S. E y é um elemento genérico, né? É arbitrário. Na verdade, o que a gente mostrou aqui foi que todo número real y também é um elemento da imagem de S. Tá? Desse modo, acontece que nós mostramos que o conjunto dos reais é um subconjunto da imagem de S. Então, desse modo, R está contido na imagem de S. Tá? Então, olha só. A gente já tinha que era válida essa inclusão. E agora também vale essa inclusão aqui, ó. Portanto, na verdade, esses dois conjuntos são iguais. Portanto, a imagem de S coincide com o conjunto dos números reais.
Vamos lá calcular o domínio e a imagem dessa relação aqui, ó. Tá? Vou chamar de A o conjunto o conjunto potência, né, desse conjunto 0,1. Então, só para A é a potência do conjunto 0,1. Qual é a potência do conjunto 0,1? É a família formada por todos os subconjuntos desse conjunto. Nesse caso, então, o A tem 4 elementos, né, que são os conjuntos vazio, o conjunto que contém o número 0, o conjunto que contém o número 1 e o conjunto que contém 0 e 1. Tá? Esse é o A. Então, T é a relação formada por todos os x, y em A, né? Ou seja, por todos os subconjuntos de A. Né? Então, perdão, subconjuntos desse conjunto amarelo aqui, ó. Tal que os pares x, y, né? Tais que x está contido em y. Então, quem é T? A gente vai formar pares ordenados em que cada coordenada é um conjunto. Um desses 4 conjuntos aqui, ó. Só que a gente só vai pegar aqueles pares tais que a primeira coordenada é um subconjunto do segundo. Então, para começar, vazio, nós já vimos lá no segundo bimestre, é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, conjunto vazio está relacionado via relação T com todos os outros elementos do conjunto A. Tá? Ó, agora, se você olhar o conjunto que contém o número 0, ele está contido nele mesmo, né? E ele está contido no conjunto que contém 0 e 1. O conjunto contém 1. Quais são os conjuntos que contém ele? Ele próprio e o todo ali, né? Conjunto que contém 0 e 1. E o conjunto que contém o 0, 1 só está contido nele próprio. Então essa é a relação T, tá? Então a relação T tem 9 elementos, né? Então esses elementos rosa aqui, ó. Note que cada... Eu estou pintando de rosa aí, ó. São pares ordenados, tá? Tal que a primeira coordenada é um conjunto e a segunda coordenada também é um conjunto, tá? O que a gente quer aqui? Quem é o domínio e quem é a imagem? Então vamos lá. Quem é o domínio da relação T? É só olhar as primeiras coordenadas, ó. Tem um vazio, conjunto contém o 0, conjunto contém 1 e conjunto contém 0, 1. Ou seja, é todo o conjunto A. Então é o vazio, conjunto contém o 0, conjunto contém 1 e o conjunto contém 0 e 1, que é todo o conjunto A. Quem é a imagem de T? Você vai olhar para as segundas coordenadas, ó. Vai dar o A de novo, né, ó. Tem o vazio, conjunto contém o 0, conjunto contém 1, conjunto contém 0, 1. Tá? Bom, era pra fazer isso aqui, tá? Note que essa relação, você vai ter que o domínio e a imagem é o todo, né? No caso aqui vai ser o A cartesiano A. Não, perdão, não é o A cartesiano A, é o A. O domínio é o A e a imagem é o A. Só que a nossa relação não é o A cartesiano A, né? Por exemplo, o par... esse par aqui, ó. Não está na relação. Tá? Então T não é a relação toda ali. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Só para definir domínio e imagem. Aí na próxima aula, a gente vai falar de relação inversa, tá? Até lá então.